Olá, novamente, sou eu, professor Edson Nascimento, professor do Instituto de Computação, para dar início à nossa segunda aula, primeira de conteúdo do curso de Algoritmo e Estrutura de Dados 2. Hoje nós vamos falar um pouco, dar uma revisão sobre recursividade e ponteiros, né? Esta aula é uma aula que vai ser dada offline, então vocês não precisam estar presentes. Estará disponibilizada no Colab Web, né? E o link também para vocês assistirem a aula. Lembrando que na próxima quarta-feira, né, nós vamos tirar dúvidas sobre a aula de hoje. Então fiquem à vontade. Então lembrando que esta aula é para o curso de Engenharia da Computação, no nível de graduação, no período remoto emergencial, né? E ela vai estar disponível lá no Colab Web, na página AED2L 2020. Bom, então vamos lá. Recursividade, né? Então, por definição, um objeto é dito recursivo se pode ser definido em termos de si próprio. Então, quando a gente pode pensar, né, uma coisa que pode ser definida por si própria, né, ou por parte de si, né, então a gente pode, a partir daí, ter a visão de recursividade. Por exemplo, né, para fazer um iogurte, você precisa de leite e de um pouco de iogurte. Então, não dá para fazer iogurte sem ter o próprio iogurte, né? Isso já é uma definição recursiva, né? Então, com o próprio iogurte eu consigo colocar mais leite e fazer um pouco mais de iogurte. Então, ou para entender recursividade, você primeiro tem que entender recursividade. Então, são exemplos, né, de definições onde, para compor um objeto de observação, eu uso algo e é o próprio objeto de observação. Então, essa é a ideia da recursão, né? A recursão é uma forma interessante de resolver problemas, pois divide esse problema maior em problemas menores, né, da mesma natureza. Isso é muito importante dentro do nosso, na nossa visão de computação, que agora a gente passa a poder resolver problemas semelhantes numa situação mais específica, né, ou com menor complexidade, né, até a gente chegar a um caso base. Esse caso base, então, ele é pré-definido, com valores pré-definidos, né? E os outros problemas menores, eles são computáveis, né? E a computação desses problemas menores são do mesmo formato que a computação do problema maior, né? Então, o que vocês vão perceber é que a recursão pode ser vista como um laço, como um loop, como uma forma de repetição, né, contínua do mesmo problema. Então, o processo recursivo consiste de duas partes neste caso. O caso base, cuja solução é conhecida, ou, se a gente pensar num laço ou numa repetição, né, é a condição de saída do laço, né? A condição de saída do laço é o caso base que a gente quer, né? E eu tenho um método geral, que são, fazendo uma associação, né, uma comparação entre a recursão e
a repetição, né, eu tenho um método geral na recursão que reduz o problema a um ou mais problemas menores da mesma natureza. Que, se você olhar dentro de um laço, dentro de uma repetição, é todo o processamento que eu vou ter dentro da repetição, acaba sendo esse método geral. Então, para facilitar a vida, a gente pode entender como recursão sendo a forma, uma outra forma de fazer repetições ou fazer laços. Tá? Tudo bem? Então, por exemplo, a gente pode pegar agora o exemplo mais conhecido, né? Que é o exemplo do fatorial. Por que ele é tão conhecido? Porque ele a descrição dele, né, é simples. O fatorial de um número é o produto de todos os números inteiros entre n e 1. Este é o fatorial. Esse pode ser visto como a definição de fatorial. Então, se eu pegar n fatorial, ele vai ser composto por n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n... Mas se eu pegar qual é o fatorial de n menos 1, o fatorial de n menos 1 vai ser n menos 2 vezes n menos 3 vezes n menos 1. Né? Então, até chegar em 2 e 1. Então, outra forma de enxergar essa definição pode ser usando o próprio fatorial. Ou seja, o fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. Porque isso representa essa multiplicação, n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3, até você alcançar 2 vezes 1. Certo? Então, se eu pegar um código ser de função recursiva, como é que eu escrevo uma função recursiva de fatorial? Então, é simples. Dado o valor n como parâmetro, um número inteiro, né? Se n for diferente de 1, então eu vou retornar n vezes o fatorial de n menos 1. Caso contrário, eu vou retornar 1. É somente isso. O caso contrário, o else, aqui, é o que? É o caso base, que a gente vê aqui em cima, né, na própria definição do número, que é aquele 1, né, que é o reconhecido. Tudo bem? Essa função, ela só funciona se n for maior ou igual a 1. Né? Se n for 0, se n for negativo, não vai funcionar. Né? Então, a gente tem que fazer a validação deste n fora da função fatorial. Antes de chamar a função fatorial, é importante a gente fazer a checagem, a validação deste valor que está sendo passado como parâmetro. Tudo bem? Bom, e como é que fica essa pilha de execução? Né? A gente tem que lembrar que para a gente trabalhar com recursividade, a gente vai colocar os nossos dados na área dinâmica de memória, na área onde os dados dinâmicos estão, que a gente chama também de heap. Né? Então, aqui eu vou ter dados estáticos, eu vou ter as instruções, e eu tenho uma área toda de heap, que é exatamente para mostrar a pilha de execução, onde as coisas vão acontecendo. Então, tenho lá o programa principal, que chama a função com o fatorial de 4, por exemplo. Então, o meu n aqui vai ser igual a 4. A primeira pergunta que eu faço é: n é diferente de 1? Sim. Se n for diferente de 1, que é 4, né?
Então, eu vou retornar 4 vezes o fatorial de n menos 1. Eu estou chamando recursivamente a função com o atributo, com o parâmetro passado menos 1. Então, agora aqui esta chamada, primeira chamada que aparece, tá, já é uma segunda chamada, né? A primeira foi feita no programa principal, a segunda já é dentro da própria função fatorial. Eu estou passando como fatorial de 3. Então, eu olho lá. Ora, meu n, que agora é 3, é diferente de 1? Sim. Se ele for diferente de 1, eu vou retornar n, 3, vezes o fatorial de 3 menos 1, fatorial de 2. Então, de novo, eu estou fazendo uma chamada dentro da chamada fatorial 3 para uma chamada de fatorial 2. Então, eu vou lá, chamo de novo a função fatorial e verifico. Se o fatorial for diferente de 1, 2 é diferente de 1. Né? Então, se o n for diferente de 1, então vou retornar 2 vezes o fatorial de 1. Então, n passa a ser 1 agora. Então, nesta hora, eu vou lá. Se n é diferente de 1, não, n é igual a 1. Então, neste caso, eu vou retornar 1. Vou retornar 1 para onde? Para a chamada anterior. Qual foi a chamada anterior? Né? Então, quando retornou 1, ele vai retornar para quem chamou. Então, o fatorial de 1 é 1 vezes 2. Então, eu estou retornando 2 vezes 1, que é 2. Para quem que eu estou retornando isso? Então, este valor de 1 foi retornado para a função 2, fatorial de 2. Então, vejam aqui. Então, logo em seguida, esse resultado do fatorial de 2 vai passar para 3. Então, entra aqui 3, que é o fatorial de 2, fatorial de 2 é 2 vezes o 3, que vai ser 6. Isso passa para a chamada do fatorial de 4, que vai ser fatorial de 3, que é 6, vezes 4, que é 24. Então, a resposta final para esta execução vai ser 24. Né? Outro exemplo um pouco mais complexo é a série de Fibonacci. Né? A série de Fibonacci é formada assim. Os dois primeiros termos são igual a 1. São iguais a 1, desculpa. Então, cada termo superior ou restante é a soma dos dois termos anteriores. Então, eu tenho que ter o termo, eu posso ter o termo 0, o termo 1, né? Mas não vai fazer diferença, né? Porque o 0 mais 1 vai dar 1. Então, eu posso começar com 1 mais 1, ok? Ou posso começar com o termo 1, o segundo termo 2. Não vai fazer diferença nesse caso. Mas, por definição, a gente tem que o Fibonacci de um número, ele vai ser igual a 1, quando n é igual a 1 ou 2, certo? Ou ele vai ser o fatorial de n menos 1 mais o fatorial de n menos 2, para este n maior do que 2. Ok? Então, a nossa função recursiva, né? Então, está aqui o Fibonacci de 1, vai ser o Fibonacci de um número n, eu vou verificar se o n for 1 ou o n for igual a 2, eu vou retornar 1, que é o caso base, certo? Caso contrário, eu vou retornar o Fibonacci de n menos 1 mais o Fibonacci de n menos 2, certo? Então, se eu, por exemplo, entrar um Fibonacci de 4 aqui, o que vai acontecer?
ele vai entrar aqui e vai perguntar: 4 é diferente de 2? 4 é diferente de 1? E diferente de 2? Sim. Então, eu vou para o Fibonacci de 3, certo? Eu vou executar primeiro o Fibonacci de 4 menos 1, que é 3. Então, eu vou lá de novo. O Fibonacci de 3, né? Aí eu verifico, n é igual a 1 ou igual a 2? Não. Então, eu vou pedir o Fibonacci de 3 menos 1. Então, eu ainda estou na primeira chamada do Fibonacci, né? Eu ainda não executei o Fibonacci de n menos 2. Então, estou executando o Fibonacci de 3 menos 1. Fibonacci de 3 menos 1 vai ser 2. Então, n igual a 1 ou n igual a 2 é igual a 2. Então, eu vou retornar 1. Eu retornei 1 para este número, e para essa chamada, quando eu retornar 1 para essa chamada, né, aqui eu vou retornar 1, então já posso fazer agora o Fibonacci de 3 menos 2. 3 menos 2 é 1, então vai retornar 1. Então agora eu tenho Fibonacci de n menos 1, ou seja, de 3 é 1. O Fibonacci de 2 é também 1. Então eu vou retornar 1 mais 1, 2. Então o Fibonacci de 4 menos 1 é 2. E agora eu vou para o Fibonacci de 4 menos 2. Então aqui o Fibonacci de 4 menos 1 eu já sei que é 2. E o Fibonacci de 4 menos 2 vem para cá, n é igual a 1, não, mas ele é igual a 2, né? Então eu retorno 1. Então eu tenho aqui 2 mais 1, 3, certo? Logo, o Fibonacci de 4 é 3. Tudo bem? Vamos lá. Então, só para continuar a exemplificação da pilha de execução, o que a gente vai ter? Né? Então, a primeira chamada é o Fibonacci de 4, pelo programa principal. Desta chamada, né, o que a gente vai ter é uma chamada de 4 menos 1, que vai executar uma chamada de 3 menos 1, que aí acaba, volta 1 para cá, né? Volta 1 para cá, aí eu chamo a outra parte de Fibonacci de 4 menos 2, que vai voltar 2, certo? Vai voltar 1. Então, tem 1 mais 1, mais o Fibonacci de 3. Logo, né, aí eu vou descendo a pilha até chegar no final. A desvantagem da recursão, né? Vamos lá. A gente tem que entender que, vou só voltar aqui, observem aqui, né? Eu tenho meus dados dinâmicos crescendo muito aqui. Então, até, né, se esse número for muito alto, eu vou ter que acumular todos os dados dinâmicos nessa RIP. E isso é uma questão que a gente tem que pensar muito, né, na hora de fazer uma recursão. Então, fazer o Fibonacci recursivo pode ser que não seja muito interessante. Ok? Bom, então, uma das desvantagens da recursividade é que quando houver mais de uma chamada à mesma função, uma função recursiva ela tende a consumir muita memória, que é o caso do Fibonacci, né? Dentro da mesma função Fibonacci, eu chamo Fibonacci 2 vezes, né? Então, isso causa uma certa
lentidão, né, um custo muito alto para a recursividade, porque é uma parcela da memória reservada. Então é como se eu estivesse fazendo um laço dentro de outro laço, né? Um outro exemplo aqui que a gente pode ter, né, é que eu quero inverter a string, inverter uma string, né? Então, por acaso, eu tenho uma string que o conteúdo dela é um ST, um RI, um NG. O resultado final tem que ser GNIRTS. Então, estou invertendo essa string. Então, o caso que eu tenho que ir, então eu vou percorrer até o final dessa string, eu vou achar a letra G. A letra G, então, eu coloco como uma saída. Depois eu tenho que percorrer o restante, né, e colocar como saída o N. E assim sucessivamente, certo? Então, é um caso mais rápido de resolver, né, usando a recursividade, porque eu vou percorrendo e vou perguntando, olha, é o final? É o final? É o final? Não. É o final? Sim. É o /0? Então, eu volto, não faço nada, volto, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é pega este elemento, esse G, o último elemento que você viu, e imprime. Depois volta, pega o próximo elemento e imprime. Volta, pega o próximo elemento e imprime. Volta, pega o próximo elemento e imprime. Volta, volta, até chegar no ponto de início, ponto de partida. Certo? Um outro exemplo também que a gente pode ter, né, com relação à recursividade, né, é o próprio joguinho Torre de Hanoi. Então ali eu tenho N discos de diâmetros 1, 2, 3, N, dispostos por ordem decrescente no primeiro poste, né, e eu pretendo transferir todos os discos para o terceiro ou para o segundo poste, aqui tanto faz, né, utilizando o menor número de movimentos, de tal modo que a seguinte restrição seja satisfeita. Ou seja, apenas um disco pode ser movimentado por vez, certo? E apenas os discos do topo podem ser movidos, né? E um disco não pode ser colocado sobre um outro disco de diâmetro menor. Né? Então, um exemplo simples, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 discos, eu tenho as 3 torres, né? Os 3 bastões, e a transferência, a primeira é pegar os elementos e colocar. Mas se a gente pensar, né, o que é recursivamente a Torre de Hanoi? Ora, mover 4 é a mesma coisa que eu mover 3, né, seguido desse movimento de 4. Depois, eu preciso mover estes 3 para cima do 4. Então, mover 3 é o quê? Mover 2 mais o mover do terceiro, certo? Mover 2 é o quê? É mover 1 mais o mover do 2. Então, assim eu consigo apresentar uma solução recursiva para a Torre de Hanoi. Tudo bem? Agora você vai ter um exercício, né? A partir de uma recursividade, vamos ver o quanto vocês lembram e conseguem fazer isso. Então, eu quero fazer uma ordenação de vetores, né, a partir
de um conjunto de dados, né, onde esse vetor tem tamanho n, nzão, né? E esse vetor tem números inteiros, só para facilitar a vida, né? Então, V é um vetor com espaço reservado para n inteiros. A lista de valores válidos de V está armazenada nas posições 0, 0, 0, 1, 2, 3 até n-1, onde o n é maior ou igual a 0, né, e menor ou igual a nzão. Se o n for 0, ou seja, o vetor só tem um elemento, certo? Esse é o vetor 0, desculpa, se n for 0, ok? O vetor está vazio, certo? O vetor definido lá, o vetor 0, 1 até n-1, está vazio, certo? Se n for igual a n, então o vetor que vai de 0 a n-1 está cheio, ok? Então, eu quero que vocês agora parem um pouco, dá uma pausa na nossa apresentação, né, e tentem resolver de forma algorítmica. Não precisa ainda pensar no C em si, mas a primeira coisa é de forma algorítmica, como eu expliquei agora há pouco na Torre de Hanoi, um problema de ordenação. Então, o que eu tenho que checar? Na ordenação, eu tenho que saber qual é o menor elemento e colocar na posição mais à direita, mais à esquerda, né? Então, esse é o primeiro passo, tá? Bom, dando continuidade à recursão, à nossa revisão, né? Um outro assunto que também é extremamente relevante é o assunto de ponteiros. Por que é extremamente relevante? Porque a grande parte das atividades que vamos executar, né, no nosso trabalho aqui de AED2 envolve ponteiros. Então, e principalmente recursão. Então, se você não sabe recursão e não sabe ponteiros, revise a partir desta aula, faça exercícios, né, pegue outras aulas que falem sobre ponteiros e vamos trabalhar em cima. Ok? Tudo bem? Bom, vamos lá então, trabalhar com a questão da recursão. Para ponteiros, para entender ponteiros, o primeiro passo que eu vejo importante é a gente entender que ponteiro também é uma variável, né? Então, em sendo uma variável, a gente tem que entender aonde ela, como é que uma variável em C, né, se comporta, né? Então, em C ou em outras linguagens, eu imagino que a maioria das linguagens, né, quando fala de variáveis, está falando de um espaço em memória que tem um endereço de memória. Então, é um espaço da memória que tem um tamanho, tem um endereço, tem um conteúdo e tem uma denominação. Então, a gente está lá falando de uma denominação daquele espaço, do endereço naquele espaço, né, do tamanho que eu vou usar e do conteúdo, certo? Então, a gente tem que lembrar que a memória de qualquer computador é uma sequência de bytes, tá? Ou de bits, né? Mas vamos tratar em termos de bytes. Então, cada byte na memória é identificado por um endereço numérico, independente do seu conteúdo.
certo? Então, como assim independente do conteúdo? No fundo, o que a gente tem é um monte de zeros e uns. Então, não interessa se eu tenho um char, se eu tenho um float, se eu tenho um int, né? No fundo, neste endereço de memória, eu tenho um monte de zeros e uns. Então, eu tenho um conteúdo aqui de zeros e uns, né? No endereço 0022FF16. No endereço FF17, eu vou ter um outro conteúdo, né? Então, eu vou ter 8 bits sendo colocados ali, certo? Então, a cada 8 bits, eu vou ter, ou a cada byte, né? Eu vou ter um conteúdo. Então, vejam que cada byte tem um endereço de memória, ok? Bom, então, se a gente pensar como endereço, né, a gente tem que lembrar que cada objeto, uma variável, uma string, um vetor, etc., que reside na memória do computador, ocupa certo número de bytes. Então, nem todos ocupam a mesma quantidade de bytes. Isso vocês já devem saber, né? Mas só para caracterizar aqui, né? Os inteiros ocupam 4 bytes consecutivos. Os caracteres, né, o char, ocupa apenas 1 byte. O ponto flutuante, a gente ocupa 4 bytes consecutivos, né? Aí, se eu quiser, eu quero um double float, eu quero um short int. Então, tem linguagens que ela permite você associar dois inteiros ou diminuir a quantidade do tamanho de ocupação daquele inteiro, né? Ou colocar sinal, tirar sinal. Então, tudo isso tem uma norma, né? Tem um padrão a ser seguido que vocês podem verificar depois, certo? Bom, cada um desses objetos vai ter um endereço, ok? Então, cada objeto aqui vai ter um endereço. Bom, independente de que tamanho, do que ele vai precisar de um endereço. Vou repetir. Independente do que é esse objeto, né, e do seu tamanho, ele vai ter um endereço. O que nós acabamos de falar há uns 2 slides atrás? Ponteiros também são variáveis, certo? Por serem variáveis, ele tem um tamanho, ele tem um endereço, ele tem um conteúdo, ele tem uma denominação, certo? Bom, então, na arquitetura 32 bits, né, o endereço é do byte menos significativo do objeto. Então, o que é o menos significativo? Então, vejam aqui, vou voltar aqui um slide. Então, eu tenho aqui, como eu tenho 1, 2, 3, 4 bytes, né? Aqui eu tenho 5, mas eu vou pegar os primeiros 4 bytes para dizer, vamos supor que eu esteja nesses 4 bytes representando um número inteiro, certo? Qual é o endereço de memória deste número inteiro? É o 0022FF16, certo? Mas ele ocupa 4 bytes se cada byte tem um número, ok? Tem um endereço, tudo bem? Então, este é o que a gente representa como menos significativo. Vamos lá. Certo? Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui o char S1, né, com 4 posições. Então, o char S1, né,
desculpa, com 4 caracteres, né, ele vai ser colocado neste endereço. E este é o endereço mais significativo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, mas o endereço menos significativo é o FF24, certo? Eu tenho um float. Eu tenho um número que é um vetor de 4 posições, cada uma sendo um float, certo? Então, ora, um float usa 4 bytes. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Como são 4 elementos nesse vetor, então eu tenho que alocar, né, estaticamente 16 posições de memória para atender este vetor que é um float. Este caso aqui, né, eu tenho um vetor de 4 posições, né, que todas são caracteres. Então, eu tenho uma string de 4 posições, então só tenho 4 elementos. Tudo bem? Então, aqui eu tenho a variável, o nome dela, certo? A denominação e o tipo, o valor ou conteúdo que está lá dentro e o endereço. Tudo bem? Então, resumindo, né, quando eu faço uma declaração de endereço, ou uma declaração de variável, então dizendo aqui, ó, eu tenho uma variável que ela tem uma denominação chamada x, ela tem um valor chamado, um conteúdo cujo valor é 100, e ela é do tipo int, ou seja, ela ocupa 4 bytes. Então, ela tem um tamanho de 4 bytes, certo? Então, ela tem um nome, um endereço de memória e um valor. Tudo bem? A única coisa que não está aparecendo aqui é o endereço de memória. Só que se eu quiser acessar o endereço de memória, eu posso usar o operador e-comercial. Tá? Então, se eu usar esse operador, eu acesso o endereço de memória desta variável. Tudo bem? Opa! Tá. Isso aqui é extremamente importante agora. Tá? Por que é extremamente importante? Porque agora a gente vai lidar com o endereço e não com o conteúdo, certo? E aí vem a confusão, tá? Um ponteiro, certo? Ele é uma variável cujo valor ou conteúdo é um outro endereço de memória. Então, eu tenho um elemento P, né, que ele está no endereço FF18, certo? Então, ele está no endereço FF18 e cujo conteúdo dele é o endereço FF10. Beleza? Então, este ponteiro P, que está no endereço FF18, então, se eu der o valor EP, né, o E comercial seguido do P, eu vou pegar qual o endereço? O FF18. Né? Quando eu pego o conteúdo do que está em P, ele vai me levar para o endereço FF10. E no endereço FF10, eu tenho registrado na variável i o valor 123. Então, é exatamente isso que um ponteiro faz. Né? Ao invés de guardar um inteiro ou um char, né, ele guarda outro endereço de memória. Então, somente isso. Certo? Bom, um ponteiro pode ter o valor especial null, quando não contém nenhum endereço. Certo?
Null é uma constante que já vem definida. Null, na verdade, é um endereço de memória fixo, né, colocado na memória, no mapa de memória, onde não se pode acessar, não se pode escrever, né, como se fosse uma palavra reservada. Ok? Então, se eu escrever asterisco var, né, o que está dizendo? Representa o conteúdo do endereço de memória guardado na variável var, certo? Então, var ele vai ter como conteúdo o endereço de memória de outra variável, certo? Este asterisco, né, ele é conhecido como operador de indireção, certo? E esta operação a gente pode considerar como um desreferenciamento do ponteiro var. Então, vamos ver uma declaração aqui de variáveis. Eu tenho lá uma declaração que eu tenho variável x, que ela é do tipo inteira. E eu tenho um ponteiro, um apontador, né? Como é que eu sei que é um apontador, que é um ponteiro? Porque eu tenho um asterisco aqui nele, certo? Este asterisco indica que ele é um ponteiro do tipo inteiro, certo? Por que ele precisa ser do tipo inteiro? Porque eu preciso saber qual é o tamanho para quem ele vai apontar, certo? Isso aqui indica quantos endereços de memórias eu tenho que percorrer nas operações com este ponteiro. Tudo bem? E como é que eu vou enxergar esse conjunto de bits? Se eu vou enxergá-lo como inteiro, como float, como char, como double, enfim, né? Eu preciso saber como eu estou enxergando, certo? Eu posso dizer, então, que eu vou ter o ponteiro recebendo o endereço. Lembra do comercial? O associa ele a endereço. O endereço da variável x, que é inteira. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o AP e apontando para o endereço de x. Certo? No fundo, então x está nesse endereço FF10, são 4 bytes, porque é um inteiro, e ele tem este conteúdo, né, em bits, certo? Quando eu faço AP recebe o endereço de x, o que eu vou gravar aqui na variável AP, certo? Ponteiro AP, que fica no endereço FF14. Eu vou guardar o endereço FF10 e não o conteúdo que está no endereço. Ok? Certo? Então, eu vou gravar 0022 FF10. Ponto. Bom, então o C permite vários tipos de ponteiros, tá? Eu tenho ponteiros para caracteres, ponteiros para inteiros, ponteiros para ponteiros de inteiros, ponteiros para double, ponteiro para estruturas, né? O compilador C, ele faz questão de saber de que tipo é o ponteiro que você está definindo, certo? É importante isso. Bom, sobre indireção, lembrando que isso é só uma revisão, né, para reaquecer vocês, para a gente entrar mais fundo no material que a gente precisa trabalhar este semestre. Então, quando eu tenho
uma, uma variável A que vai receber o ponteiro, o que eu estou dizendo? Que a expressão acima representa o conteúdo do endereço de memória guardado no ponteiro PT, certo? Então, tudo que ele vai, o ponteiro PT guarda o endereço de memória. Então, este símbolo é uma indireção, é conhecido como operador de indireção, né? E a operação acima é reconhecida como desreferenciamento do ponteiro. Bom, a gente tem que ter muito cuidado, então, no contexto do símbolo asterisco, tá? Porque ele pode ser usado até até de 3 formas diferentes, tá? Ele é usado para passagem de parâmetro por referência em uma função, certo? Ele é usado como a multiplicação, ele é usado na definição do ponteiro e ele é usado na operação de indireção. Ok? Bom, falei agora há pouco, né, que o ponteiro pode ter um valor especial, que é o null, certo? Esse valor, ele aponta para, entre aspas, nenhum endereço, ou para um endereço fixo. Para que ele serve? É um endereço de referência, né? Como é que eu vou saber quando acaba o ponteiro? Quando acaba a busca pelos endereços? Né? Quando eu tenho um ponteiro que aponta para null. Tudo bem? Então, isso é extremamente importante. Bom, neste caso, null é essa constante, né? E a gente representa, né, normalmente por 3 tracinhos, ou simplesmente um tracinho, mas 3 tracinhos na horizontal, um abaixo do outro, como se fosse o símbolo do terra, né? Do fio terra na energia elétrica, né? Em eletricidade. Tudo bem? Quando o ponteiro aponta para outro ponteiro, temos uma indireção múltipla. Então, tem aqui int p, certo? P aponta para o i, e eu tenho um ponteiro de ponteiro, chamado pp, que vai apontar para o endereço p. Então, eu tenho aqui uma indireção, certo? Ponteiros e matrizes. O nome de uma matriz é, na verdade, um ponteiro para o primeiro elemento. Então, tanto matrizes quanto vetores, e aí entram também as strings, né? No caso do C, o nome dessa matriz é um ponteiro para o primeiro elemento. Né? O ponteiro, ou seja, para o endereço do primeiro elemento. E o compilador, ele se encarrega de guardar na sequência, na devida sequência, e buscar rapidamente, né, a partir do primeiro elemento. Ok? Bom, assim nós temos 2 formas de referenciar os elementos de uma matriz, ou vetor ou string, né? Usando o operador de indexação, V de 4, por exemplo, né? Ou usando a aritmética de endereço, certo? O endereço do ponteiro, o ponteiro apontando para V, mais 4, ok? E aí eu vou aumentando sempre em 4, tá bom? E também eu posso lembrar que ponteiros podem ser organizados em matrizes como qualquer outro tipo de dados. Opa, o que é isso? Professor, você está me dizendo que a matriz é um ponteiro para o primeiro elemento.
E agora eu estou dizendo que eu tenho uma matriz de ponteiros, onde cada elemento desta matriz é um ponteiro, certo? Então eu vou ter um ponteiro apontando para o primeiro elemento, que é um ponteiro, que tem uma informação de conteúdo, que é um outro endereço que está alocado, né, num outro endereço fora da matriz, ou dentro da matriz, mas enfim, que tem um valor lá, certo? E é isso que eu quero descobrir. Bom, então eu tenho aqui, eu tenho um vetor de ponteiros com 5 posições, certo? Eu tenho aqui o vetor de chaves, que são ponteiros, também de 5 posições, certo? Matrizes de ponteiros. Então, normalmente, isso é muito interessante, né? São utilizadas como ponteiros para string, pois uma string é essencialmente um ponteiro para o seu primeiro caractere, né? Então, como é que eu defino por exemplo, eu quero descobrir vários erros, certo? Então, tenho lá, eu defino uma matriz ou um vetor, né, aberto, onde é um ponteiro de strings, né, de char, onde o primeiro elemento desse vetor é arquivo não pode ser aberto, /n. O segundo, erro de leitura, erro de escrita, falha de mídia. E eu posso simplesmente exibir a mensagem de erro a partir do número do erro. Ok? Então, isso é uma função simples, né? Onde eu passo o número e ele vai dizer qual é a mensagem que deve ser dada. Tudo bem? Bom, outra forma, né, de armazenar, né, strings é por meio de uma matriz bidimensional. Então ali eu estava vendo um ponteiro, lembra? De char de 8. Agora eu tenho uma matriz onde eu tenho que definir o número de caracteres por palavra, certo? Então, obrigatoriamente, tem que ter 8 caracteres, tá, em cada palavra, certo? O que isso quer dizer? Significa que eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai sobrar um caractere, certo? Se eu tenho 1, 2, 3, 4, vão sobrar 4 caracteres, que é 4 na minha, vamos lá, estou sobrando 4 caracteres, não é só nesta matriz, ela está sobrando na memória, né? Está alocado para ela 8, mas eu estou usando 4. Por isso que esta maneira não é tão eficiente, certo? Bom, então, neste arranjo aqui, Linux, né, o que vai acontecer? Tá? Eu vou ter 8 posições, ficou aqui um pouquinho aqui em cima, vai de 0 até 7, e eu tenho as letras. Então, eu tenho lá Mercury, Vênus, então já perdi 2, Earth, Mars, Júpiter. Então, tudo que não está amarelo é o desperdício que eu estou tendo para com
a minha matriz de planetas, ou então a minha variável, meu vetor de planetas. Ok? Certo? Bom, espero que vocês estejam entendendo tudo direitinho, né, esta revisão, para depois a gente dar continuidade. A maior parte dos conjuntos de strings serão uma composição de strings longa e string curta. Então, o que a gente precisa? De um arranjo irregular, ou seja, que não define a quantidade de letras, né? Então, eu vou ter somente um vetor de ponteiros de char. Então, esse vetor de ponteiro de char, ele vai ser classificado assim. Então, neste caso, o planet 0, ele vai ter Mercury. O planet 1 vai ter Vênus. O planet 2 vai ter... Vejam que eu estou não mais ocupando espaço desnecessário, certo? Bom, da mesma forma que um nome de matriz, um nome de função é o endereço na memória do começo do código em que a instrução de função existe, certo? Então, mas eu posso então ter ponteiro para a função. Opa, como assim? Né? A função não está em memória? Se ela está em memória, então eu posso ter um ponteiro que aponte para esta memória, este endereço de memória. Tudo bom? Isso facilita com que eu possa passar esta função como parâmetro para outra função. Então, isso é muito relevante, muito importante, certo? Isso é uma característica, né, do próprio C, que permite, por exemplo, se eu tenho um endereço de memória, o que vai ter no endereço de memória? Ele vai ter zeros e uns. Então, eu posso apontar para o mesmo endereço de memória tipos diferentes. Já pararam para pensar nisso? Né? Porque o endereço de memória é um conjunto de bits, certo? 8 bits. Eu posso representar esses 8 bits, né? Uma vez que eu descubro onde está esse endereço de memória, eu posso entender que ele é um número inteiro, parte do número inteiro, parte de um endereço de memória ou parte de um caractere, certo? Então é bom pensar nisso. Ponteiros de função podem ser atribuídos a outros ponteiros, passados como argumentos, retomados por funções e armazenados em matrizes, certo? Funções que retornam ponteiros, funções que devolvem ponteiros, funcionam da mesma forma que outros tipos de funções. Bom, alguns detalhes devem ser observados. Ponteiros não são necessariamente tidos como variáveis, apesar de serem a declaração de uma variável, né, como a gente vinha falando, ou seja, ele tem um valor, ele tem uma denominação, ele tem um endereço de memória, né? Mas quando incrementado, eles apontam para o próximo endereço do tipo apontado. Então, se eu incremento o ponteiro de 1, ele não vai para o próximo byte, ele vai para o próximo, se for um ponteiro de string, se for um ponteiro de inteiro, por exemplo, ele vai para o próximo inteiro, ou seja, ele vai pular 4 bytes. Entenderam? Então, a função que retorna ponteiro deve declarar explicitamente qual tipo de ponteiro está retornando. Certo? Bom, então,
Este ponteiro tem que ser do tipo definido pela função, certo? Este tipo não pode ser void. A questão da alocação dinâmica, né? A gente já viu anteriormente, mas só para reforçar, a gente vai ter aqui as instruções, os dados estáticos e tudo que é dinâmico, tudo que envolve ponteiro e recursão, ele entra nesse heap aqui, que é a área dos dados dinâmicos, tá? Então temos que tomar muito cuidado, porque aqui na primeira parte da memória, eu vou ter o código de ser compilado, né, para ser executado. Nos dados estáticos eu vou ter variáveis globais e locais estáticas. E nos dados dinâmicos eu vou ter os dados que são alocados dinamicamente. E além de tudo, eu vou ter as variáveis locais aqui na pilha. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse espaço para ele ser alocado e desalocado com muita frequência. Ok? Bom, alocação dinâmica de memória, eu tenho que lembrar que as variáveis da pilha e da memória estática precisam ter tamanhos conhecidos antes do programa ser compilado. Entretanto, a alocação dinâmica permite reservar espaços de memória de tamanho arbitrário, ou seja, qualquer, e acessá-los através de apontadores. Desta forma, podemos escrever programas mais flexíveis, pois nem todos os tamanhos podem ser definidos precisam ser definidos ao escrever o programa, certo? Para alocação dinâmica de memória, a gente usa o malloc e a gente usa o free para liberar, o espaço de memória, ok? Vamos lá. Então, malloc é só uma abreviação de Memory Allocation. Okay? Aloca um bloco de bytes consecutivos na memória e devolve o endereço deste bloco. Para que serve isso? Ora, porque se eu quero referenciar um ponteiro, tá? É importante que esse ponteiro esteja sempre no mesmo lugar. Ok? Senão, não precisa. Essa parte de alocar uma variável no mesmo lugar, ela já acontece de forma muito automática lá na alocação de variáveis comuns. Mas de ponteiros, não. O ponteiro, ele vai procurar um espaço de memória que caiba o conteúdo que ele precisa ter. Certo? Então, não é contínuo, e isso é a preocupação, né? O próximo vai depender de onde a gente vai colocar. Então, deixa eu só voltar aqui um pouco para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Aqui, olha, na matriz de ponteiros que a gente estava falando, se eu coloco esse tipo de arranjo, eu estou definindo aqui, certo? Já o endereço fixo, né, de onde cada elemento vai estar, certo? Ele vai percorrer 8. Este cara aqui, ele vai estar na posição 8 mais 1. A posição de memória, certo? Este cara aqui vai estar na posição 8 vezes 2 mais 1. Este cara aqui vai estar na posição 8 vezes 3 mais 1. Esse cara aqui vai estar na posição 8 vezes 3 mais 4. Esse cara aqui na posição 8 vezes 3 mais 5. E assim sucessivamente. Então, o 8, ele já me garante a indexação. Ok? Só que quando eu chego aqui, este cara aqui está na posição 0. Na posição 1. Este cara aqui está na posição 8 mais 1.
Este cara aqui não está na posição 2 vezes 8 mais 1, certo? Ele está na posição 8 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 mais 6 mais 1. Então, ele está na posição 15, certo? Ao invés de estar na 17. Entendem? Ok? Então, isso é importante. Bom, já está voltando aqui para onde nós estávamos, então, da alocação de memória. Então, é importante, quando eu quero referenciar um ponteiro, que ele esteja alocado, usando uma alloc, certo? Se ele não for preciso referenciá-lo, não precisa alocá-lo. E a gente tem que lembrar que sempre que alocar e a gente quiser apagar, a gente tem que liberar, certo? Este elemento, certo? E qual é o tamanho da alocação? Vai depender, certo? No tipo que eu quero guardar, certo? Então, vamos lá. Alocando um vetor de n elementos do tipo inteiro. Como é que eu faço? Então, eu tenho um inteiro chamado, um ponteiro do tipo inteiro chamado P. Este P eu vou alocar n vezes, vou alocar n elementos de tamanho int, ou seja, 4 bytes consecutivos na minha memória. E vou atribuir a este ponteiro aqui. Este processo aqui é a mesma coisa, ou é semelhante, o que o compilador faz de forma automática quando eu descrevo lá int vet de 4 ou de n, né? Então, aí vai fazer exatamente isso, ok? Uma coisa que a gente tem que entender é que a memória não é infinita, tá? Então, quando a função malloc for usada numa memória totalmente ocupada, não aloca mais espaço, ele simplesmente devolve null. Para que devolve null? Né? Porque quando eu tento alocar, então, eu posso pensar que eu estou sem memória. Ou melhor, que não tenho espaço e memória para alocar um novo elemento. Ok? Então, isso é muito importante, né? Para evitar que seu programa caia ou se perca na maioria dos casos. É a mesma coisa que a gente estava falando lá do fatorial, né? A função ela não vai verificar se o número é negativo, se o número é zero. Então eu tenho que já fazer essa criticidade antes. E aqui é a mesma coisa, né? Antes de eu usar esse espaço alocado, eu vou verificar se realmente alocou. Ok? E a função free é exatamente para alocar ou para liberar o bloco de memória alocado anteriormente. Certo? Bom, neste caso, o tamanho do bloco a ser liberado é determinado automaticamente. Então, eu tenho lá, eu aloquei, eu posso simplesmente dar um free no P, que todo aquele espaço de 100 vezes, de 100 números inteiros, vai ser liberado. Tudo bem? O realloc. Esta função faz um bloco já alocado crescer ou diminuir, preservando o conteúdo existente no tamanho deixado lá. Então, tenho lá duas variáveis, uma é um ponteiro e a outra é o i, certo? Então, o ponteiro x
ele vai alocar 4.000 inteiros, certo? Eu vou fazer um for aqui, né? Eu vou fazer um laço, certo? Onde eu vou o endereço desse x mais i, certo? O ponteiro x mais i vai pegar um número aleatório aqui, certo? E aí eu vou, se eu precisar, então aqui acabou o for, mas se eu precisar realocar mais espaço, eu posso fazer usando o realloc, certo? E o valor aqui se mantém. Ou se eu quiser diminuir também depois. Ok? Então, enquanto eu não der o free no x, esse espaço continua valendo. Bom, então aqui é mais um exemplo do realloc. Tá? Para que serve o realloc? Exatamente para vocês terem uma noção, né, de que eu posso flexibilizar, né, o tamanho do meu, entre aspas, do meu vetor. Então, isso vocês vão ver ali em vetores dinâmicos, como fazer isso. Então, vai ter uma aula de revisão de vetores dinâmicos, ok? Mas é exatamente isso, ok? Então, por hoje é só. Eu fico aqui, nós vamos tirar dúvidas na quarta-feira, né, sobre o tema, caso tenha dúvidas, no mesmo horário, às 10 horas da manhã, ok? Então, um abraço a todos, tenham uma semana agradável aí.